1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Mais uma vez, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Eu quero, nesse último domingo do ano, compartilhar com você uma palavra diretiva para 2022. Essa não é, obviamente, a mensagem que eu vou pregar no culto da virada, mas de alguma forma ela conversa, de alguma forma ela dialoga, de alguma forma ela está conectada à mensagem que eu vou pregar no culto da virada. É uma diretiva para 2022, para toda a nossa família de fé e para todos nós individualmente também. Nós precisamos nos manter alertas, como disse o apóstolo Pedro aqui no versículo que nós acabamos de ler, para que o propósito de Deus se estabeleça. Não que Deus dependa de nós para estabelecer os seus propósitos, mas Ele conta conosco para estabelecer os seus propósitos, não só em nossas vidas, mas também através de nós. Sempre que a gente pensa no propósito de Deus, sempre que a gente pensa na vontade de Deus, a gente pensa no propósito e na vontade de Deus em nós, não é? Deus estabeleça os seus propósitos em nossa vida, que Deus realize a sua vontade em nossa vida. Mas há ainda uma outra dimensão para a manifestação do propósito e da vontade de Deus, que é a manifestação do propósito e da vontade de Deus através de nós. Deus não quer só realizar os seus propósitos e cumprir a sua vontade na sua vida, mas Ele quer usar você para estabelecer os seus propósitos e realizar a sua vontade no mundo, nas pessoas com quem você convive, na sua família, as pessoas dentro do seu círculo imediato de influência. Deus quer usar a sua vida para a glória do seu nome, para realizar os seus propósitos, para cumprir os seus propósitos e realizar a sua vontade. Então nós precisamos estar alertas para esse ano que está chegando. Não é? Todos nós temos, de maneira geral, todos nós temos e devemos ter mesmo, cultivar mesmo uma boa expectativa e uma esperança positiva para o ano que está chegando, né? Estamos recém saindo de uma pandemia global, né? Não estamos totalmente livres ainda dessa pandemia, mas já estamos bem melhor do que estivemos no ano passado, nos 2 últimos anos. E todos nós tivemos de administrar muitas contingências, todos nós tivemos de administrar perdas, todos nós tivemos de administrar problemas que surgiram, todos nós tivemos de administrar tensões que surgiram juntamente com essa pandemia e toda a circunstância que ela criou, de modo que nós chegamos agora ao fim de 2021, ao fim de 2 anos de uma pandemia severa, podendo olhar a chegada de um próximo ano com um pouco mais de esperança, podendo olhar a chegada de um próximo ano com um pouco mais com uma perspectiva melhor do que no ano passado. Mas ainda assim devemos preparar o nosso coração, ainda assim devemos preparar a nossa mente para o que virá. Nós temos uma boa expectativa e nós temos uma esperança positiva, mas o futuro é um tempo que não existe, portanto é um tempo que nós não controlamos. O único tempo que existe de fato é o presente, aqui e agora. Nós estamos vivendo aqui e agora, nós não estamos vivendo em 2022, em 2023, em 2024. Nós esperamos que 2022, 2023, 2024 cheguem, mas nós não sabemos ao certo se chegarão. Aliás, nós terminamos hoje de manhã o nosso estudo sobre as bases da fé cristã e terminamos falando sobre escatologia, sobre a volta de Cristo. Cristo pode voltar a qualquer momento, não é? Eu espero 2022, mas Cristo pode voltar ainda até o fim de 2021, quem vai saber, não é? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, mas os referenciais nos foram dados, os sinais do fim dos tempos nos foram dados, e nós aguardamos para qualquer momento a volta de Cristo. Então, ainda que tenhamos uma boa expectativa e uma esperança positiva para 2022, precisamos preparar o nosso coração, porque não sabemos de fato o que 2022 nos trará. Amém? Amém, irmãos? Por isso, a melhor posição que nós podemos ocupar agora é uma posição de cautela. A melhor posição que nós podemos ocupar agora é uma posição de cuidado, é uma posição de alerta.
E, obviamente, que eu não quero com isso causar qualquer tipo de impressão ou de medo em alguém, pelo amor de Deus. Minha função aqui não é essa, não. Minha função é exatamente o contrário a isso. É dar esperança, é provocar alegria, provocar uma boa perspectiva. Mas eu sinto no meu coração que nós precisamos estar alertas e sinto no meu coração que nós precisamos de cautela, de cuidado. Amém? Diga comigo, cautela. De novo, cautela. Precisamos de cautela e de cuidado. Para viver um dia de cada vez, usufruindo com toda a vida que nós temos, com todos os recursos que nós temos, o momento presente em que nós estamos. Como disse o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5, aproveitando bem cada oportunidade. Gosto muito dessa passagem, Efésios 5, Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então é debaixo desse espírito que nós devemos viver os nossos dias. Aproveitando bem cada oportunidade, estando 100% presentes no presente. Claro, nós fazemos planos para o futuro, nós desejamos o futuro, eu acabei de falar, nós precisamos cultivar uma expectativa, uma boa esperança a respeito do futuro, mas nós precisamos estar vivendo o nosso presente, 100% presentes no momento que se chama agora, e cultivando em especial para o 2022, cautela e cuidado para o que virá. Amém, meu irmão? Então Pedro diz aqui, olha, portanto, estejam com a mente preparada. Primeiro movimento de cautela que a gente precisa para entrar em 2022 com a mente e um coração fortalecidos para o que virá é uma mente preparada. E aqui eu quero enfatizar, como já fiz outras vezes, a importância de construirmos uma mentalidade santificada. A importância de construirmos uma mentalidade segundo a palavra de Deus. Irmãos, vocês sabem que tudo na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é uma expressão dos pensamentos que nós pensamos, da mentalidade que nos dirige. Você tem uma mentalidade que te dirige, eu tenho uma mentalidade que me dirige, todos nós temos uma mentalidade que nos dirige a vida, que nos dirige os dias, que influencia diretamente as nossas decisões, as nossas escolhas, os caminhos que nós tomamos, as ações que nós tomamos. E o que nós vimos ao longo de 2 anos que se passaram até aqui, ao longo dos últimos 2 anos que nos trouxeram até aqui, foi uma explosão de problemas emocionais de todo tipo, até mesmo entre os cristãos. Por quê? Porque muitos cristãos não estavam com a mente preparada. Com a mente preparada. Por isso, para 2022, nós precisamos desse primeiro movimento de cautela. Nós precisamos preparar a mente. Nós precisamos construir uma mentalidade segundo a palavra de Deus, uma mentalidade santificada. Você não é os problemas que você vive. Você não é as contingências que a pandemia trouxe sobre a sua vida. Você não é o que os seus colegas de trabalho dizem sobre você. Você não é sequer o que os seus pais, que o seu marido, que a sua esposa diz sobre você. Você é quem Deus diz que você é em Cristo Jesus. Você é o que a palavra de Deus diz que você é em Cristo Jesus. E sabe, irmãos, eu poderia elencar aqui pelo menos 5 ou 6 características que nos definem em Cristo Jesus como filhos de Deus, amados por Cristo, cobertos pela graça de Deus, mais do que vencedores, fortes. João disse, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. Nós não somos nem mesmo, irmãos, isso é tão importante nós entendermos isso. Esse é o primeiro tijolo da construção de uma mentalidade santificada, uma mentalidade segundo a palavra de Deus. Esse é o primeiro tijolo na construção desse muro que Pedro chama aqui de uma mente preparada. É pensarmos de nós mesmos segundo a palavra de Deus.
Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você precisa construir uma mentalidade santificada, uma mentalidade segundo a palavra de Deus, para ver-se a si mesmo como Deus te vê, para pensar de si mesmo o que Deus pensa, para sentir de si mesmo o que Deus sente. Amém, meu irmão? Amém? Você é grandemente abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3, graças a Deus, que em Cristo Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é grandemente abençoado, é isso que a Bíblia diz sobre você. É isso que você deve pensar de si mesmo. É isso que você deve pensar de sua família. É isso que você deve pensar, especialmente quando você estiver dentro daquelas circunstâncias que desafiam as suas emoções, que desafiam a sua mentalidade, que tentam te puxar para esse lugar onde você pode pensar de si mesmo 1.000.000 de coisas, menos o que a palavra de Deus diz. Você é grandemente abençoado, você é altamente favorecido. A graça de Deus, Pedro diz que a graça de Deus é superabundante. Sabe o que é isso, irmão? Superabundante. Não é qualquer medida de graça, não é um pouco de graça. Deus estendeu toda a sua graça em Cristo Jesus àqueles que nasceram de novo pela fé na obra da cruz. E se você está aqui, é um filho de Deus, nascido de novo pela fé na obra da cruz do Calvário, a graça superabundante de Deus está sobre a sua vida. Graça é favor, o favor que nós não merecemos. Então as pessoas têm dificuldade para entender isso. Deus está ao seu favor, meu irmão. Deus não está contra você. Amém? Deus não está contra você, Deus está ao seu favor. Por isso Ele nos dispensou a sua graça, Ele dispensou a nós a sua graça, o seu favor, o favor que nós não merecemos. Obviamente que isso não quer dizer que nós podemos viver a vida como bem entendermos, que de qualquer maneira a graça de Deus vai nos cobrir. Não, de forma alguma. Você é inteligente o suficiente para entender que não se trata disso. Nós temos a palavra, nós temos os parâmetros, os referenciais, nós temos as instruções, nós temos as leis divinas, e devemos obediência ao Senhor Jesus e às suas palavras, para que a sua bênção se manifeste sobre nós, e para que então a sua graça, a graça superabundante de Jesus que nos cobre, de Deus em Jesus que nos cobre, se manifeste tocando todas as áreas da nossa vida com poder. Mas o fato é, irmãos, o fato é que você é grandemente abençoado, você é altamente favorecido. Amém? Você é profundamente amado. Profundamente amado. Sabe, talvez até mesmo na sua família você se sinta preterido, talvez você se sinta preterido por aquelas pessoas que você tanto ama. Talvez você se sinta pouco amado por quem você gostaria de ser mais amado. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ninguém nesse mundo, e nem no mundo, e nem no mundo espiritual, te ama mais do que Deus. Te ama mais do que Cristo Jesus. E Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então entende? Nós precisamos preparar a nossa mente para que quando os problemas vierem, para que quando as aflições vierem, para que quando as dores vierem, e acredite, irmãos, elas virão, cedo ou tarde elas virão, com uma mente preparada, nós estejamos firmes em quem nós somos em Cristo. Amém, meu irmão? Firmes em quem nós somos em Cristo. E como é que se prepara a mente? Ok, Daniel, eu entendi, uma mente preparada é importante. Mas como é que se prepara a mente? Ora, não há outra maneira de se preparar a mente e de se construir uma mentalidade santificada segundo a palavra de Deus do que meditando nas Escrituras. Amém? Meditando nas Escrituras.
Você viu, eu estou falando aqui de aspectos da sua identidade em Cristo Jesus e mencionei para isso alguns versículos. De onde vem essa mentalidade segundo a palavra? De onde vem essa mentalidade santificada? Da Bíblia. Da Bíblia. Para preparar a mente, nós precisamos aprender o hábito da meditação na Sagrada Escritura. Da meditação na Sagrada Escritura. Isso tem que ser diário, isso tem que ser constante, isso tem que ser consistente, isso tem que ser disciplinado. Amém, irmão? Jesus disse assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Você lembra disso? Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus também disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em João 1, João diz a respeito de Jesus, no princípio era o verbo, logos, a palavra. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o logos, Jesus é a palavra que é o pão, que alimenta o nosso espírito. Você entende a importância, irmão? Você entende a importância, a centralidade da palavra de Deus na vida do crente? Especialmente na vida do crente que quer construir uma mentalidade santificada, uma mentalidade segundo a palavra de Deus. A palavra é o que alimenta o nosso espírito e é também o que nos revela quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. Qual é a graça da nossa identidade em Cristo? Qual é a nossa nova posição em Cristo? É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Eu sei que você, não sei com certeza, mas acredito que sim. Hoje em dia todo crente faz isso. Eu sei que você tem os seus pregadores de internet favoritos. Eu sei que você vê mensagens no YouTube. Eu também vejo. Mas nós precisamos entender que um dia a nossa internet vai cair. Que um dia os nossos recursos tecnológicos podem nos faltar. Que um dia nós não teremos rede para acessar o YouTube, para saber o que aquele pregador que a gente gosta tanto de ouvir tem para dizer. Nós não saberemos, ou nós não poderemos buscar alguém. Nós não saberemos, ou não saberemos como, ou não poderemos alcançar alguém que possa nos dar uma palavra, um conselho, que possa nos revelar a vontade de Deus. Por isso nós devemos abrigar a palavra no nosso coração. Por isso nós devemos construir uma mentalidade santificada segundo a palavra de Deus, ingerindo a palavra de Deus diariamente, meditando na palavra de Deus diariamente. Amém, irmão? Amém, igreja? Uma mente preparada. Uma mente preparada. Em Romanos 12:2, Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de entender e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembrei de Paulo agora, né? Não sei se é Paulo ou se é Pedro, não lembro agora se é Paulo ou se é Pedro, mas em alguma das cartas de Paulo ou de Pedro, eles dizem assim, um deles diz assim, olha, acho que é Pedro mesmo, eu não me sinto constrangido em ter que ficar repetindo para vocês as mesmas coisas, não. Na verdade, isso é bom para mim, isso é bom para vocês também. Me sinto como Pedro aqui muitas vezes. Porque o tanto de vezes que eu preguei em 2021 que você deve amar a palavra, que você deve valorizar a palavra, que você deve meditar na palavra todos os dias, que você deve construir uma mentalidade segundo a palavra de Deus, uma mentalidade santificada, que você deve preparar a sua mente a partir da meditação nas Escrituras Sagradas. Se puxar aí no histórico do YouTube, as minhas pregações de domingo, pelo menos, sei lá, eu devo ter falado disso aí, ou eu devo falar disso praticamente, eu devo tocar isso todo domingo. Porque é por meio da palavra de Deus que nós preparamos a nossa mente. Amém? Nós preparamos a nossa mente. Então, da mesma maneira, é porque, irmãos, a gente muitas vezes ignora. Eu reconheço, isso não está só no campo da nossa vontade. Muitas vezes a gente ignora a realidade espiritual, eterna, na qual nós vivemos. Nós vivemos nessas duas realidades, né? A realidade natural, humana, finita,
nesse corpo limitado, finito, dentro do Cronos, que é um tempo que acaba. Mas nós vivemos também na realidade espiritual, especialmente nós que nascemos de novo, vivemos na realidade eterna de Deus em Cristo Jesus. O mundo espiritual foi aberto para nós, as portas, as janelas do mundo espiritual foram abertas para nós e nós vivemos nessa realidade também. E sabe, eu não ignoro que há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual contra o crescimento espiritual dos filhos de Deus. Há uma guerra espiritual contra a vitória dos filhos de Deus. Há uma guerra espiritual contra a santidade dos filhos de Deus. Há uma guerra espiritual acontecendo exatamente agora, para que você se distraia, até mesmo vendo pregadores de internet e não leia a Bíblia. Há uma guerra espiritual acontecendo para que você faça planos de ler a Bíblia e de repente o telefone toca e de repente coisas acontecem. Há uma guerra espiritual para impedir você de ser quem você é em Cristo Jesus. Há demônios, agora mesmo, há demônios trabalhando para que você não cresça espiritualmente. Há demônios trabalhando para que você brigue com a sua esposa, brigue com o seu marido. Há demônios trabalhando para que você não vença os seus maus vícios, os seus maus hábitos. Há demônios trabalhando para que você não seja santificado. Há demônios trabalhando para impedir que você ore. E às vezes a gente ignora isso, a gente não leva isso em conta, a gente acha que é só uma coisa de vontade. Eu não estou com muita vontade hoje, eu não acordei muito bem, eu não estou muito legal, eu vou ler à noite. Não é só sua vontade não, irmão. Nós devemos inclinar a nossa vontade ao Senhor todos os dias. Porque não é só na base da vontade que a gente vence e faz as coisas que a gente deve fazer, não. É no poder do Espírito Santo. É na consciência da graça de Deus. Porque não se engane. O diabo continua sendo o diabo e o será até a sua derrota final, depois do juízo final, e ele vai continuar trabalhando para que você não venha à igreja, ele vai continuar trabalhando para que você prefira ir para a praia, para que você prefira... Nada errado com ir à praia não, irmão. É porque, às vezes eu fico assim, sabe, eu cresci na igreja, então eu sou de uma época em que o crente estava na igreja, domingo de manhã, domingo de noite, o crente estava envolvido na igreja, eu estava aqui na igreja o tempo todo. Tudo bem. Não sei nem se eu devo aceitar isso tão bem assim, mas tudo bem, o mundo mudou, as pessoas mudaram. Não é? Mas hoje as pessoas, sabe, é tão difícil, as pessoas já não oram e não lêem a Bíblia a semana toda. O que se espera dos crentes, assim, de maneira, no cômputo geral, né, é a consagração de um dia. Um dia de 7. Um dia. E nesse único dia, o cara prefere ir para a praia, o cara prefere futebol, o cara prefere fazer um monte de coisa. Então as pessoas estão assim, os crentes estão assim hoje em dia. Eu vim para a igreja assim, é só mais um programa. A família quebra, casamento dá errado, o filho descamba, dinheiro acaba, é problema atrás de problema. Estar na igreja não é a solução dos seus problemas não, irmão. Mas estar na igreja é um movimento de alma, é um movimento de espírito que emite uma mensagem para os céus. Uma mensagem que diz assim, olha, eu estou aqui, Senhor, eu preciso do Senhor. Olha, Senhor, eu estou aqui em comunhão com a Tua igreja, eu preciso da Tua palavra, eu preciso que o Senhor ministre a minha vida. O inverso é verdade também. Porque quando eu prefiro qualquer outra coisa, eu estou emitindo essa mensagem, eu estou emitindo a mensagem que é indiferente, pode ser, se eu estiver bem, se eu estiver legal, se eu já tiver feito tudo que eu tinha para fazer. Há uma batalha espiritual acontecendo para que você não prepare a sua mente. E se você não prepara a sua mente, o dia mal chega, irmão. O dia mal te pega de calça curta e você não sabe o que fazer. Então você precisa despertar o seu coração. Eu preciso despertar o meu coração. Nós precisamos despertar o nosso coração desse sono que muitas vezes nos impede de edificarmos uma mentalidade, segundo a palavra de Deus, uma mentalidade santificada, fortalecida pela Sagrada Escritura, que nos revela quem Deus é, o que Deus quer e para onde Deus quer nos levar. Uma mente preparada. Uma mente preparada. A gente acha muito bonito o Salmo 1. Para mim é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. Um dos meus prediletos. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas não murcham, o seu fruto dá na estação certa, e tudo quanto ele faz, prosperará. Que salmo mais lindo, que salmo mais incrível, poderoso. Mas veja, a parte final do texto está conectada a um miolo do texto, que está conectando também o começo do texto. O começo do texto é assim: olha, vocês não podem ser como os ímpios. E bababá. Ó, tenham o seu prazer na lei do Senhor e nela meditam dia e noite, porque esse aqui será o seu fim. Então, muitas vezes nós achamos muito bonito, nós muitas vezes achamos interessante, nós muitas vezes nos envolvemos emocionalmente e só. Mas o Evangelho de Jesus Cristo e o Reino de Deus estão para além das nossas emoções e da nossa vontade. Estão na inclinação do nosso espírito, estão na nossa humilhação diante do Senhor, em reconhecimento de quem nós somos e quem Ele é, da nossa insuficiência sem Ele, da nossa incapacidade sem Ele, e da nossa disposição de estarmos com Ele para sermos quem Ele nos criou para ser. Amém? Então nós estamos entrando em 2022 daqui a pouco, precisamos de cautela, precisamos de uma mente preparada. Já faz alguns anos que eu não faço planos para fazer coisas no próximo ano. A vida vai seguindo e eu tenho as coisas e as minhas coisas estão aí. Eu preciso fazer as minhas coisas, eu sei o que eu preciso fazer. Mas eu tenho tentado pensar e focar nesse começo de ciclo em quem eu posso ser. Não é? Em menos do que eu posso fazer, ou no que eu tenho que fazer, ou no que eu quero fazer, e em quem eu devo ser. Então, como eu posso ser nesse fechamento de ciclo, que é um ano que termina, e nesse começo de um ciclo novo, que é um ano que começa? Como eu posso, ou o que eu posso fazer para ser um pastor melhor? O que eu devo mudar para ser um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um filho melhor, um cidadão melhor? Você entende? Então eu tenho tentado me concentrar em quem eu posso ser, em quem eu devo ser, e não tanto no que eu devo fazer, no que eu posso fazer. Porque a vida é essa, irmão. Você acaba uma coisa, tem outra para fazer. Você acaba outra, tem outra para fazer. Você acaba outra, tem outra para fazer. Não acaba nunca. Então talvez seja melhor nós nos concentrarmos em quem nós devemos ser, em quem nós podemos ser, e menos no que nós devemos fazer. Uma mente preparada. Amém, irmãos? Diga comigo, mente preparada. Mente preparada, uma mente preparada. Em seguida ele diz, olha, estejam também prontos para agir. Prontos para agir. Uma mente preparada e prontidão para a ação. Irmãos, eu quero fazer uma convocação a toda a igreja. Essa convocação ela deve ecoar no seu espírito com uma convocação particular, uma convocação privada, uma convocação pessoal. E, obviamente, ela vai ganhar, ela vai reverberar sobre toda a comunidade. Mas eu quero fazer uma convocação, meu irmão. Faça guerra contra a inatividade. Faça guerra contra o ócio espiritual. Amém? Faça guerra contra essa mentalidade igrejeira, assim, de eu vou para a igreja, eu sento lá, assisto o culto, tá bom. Faça guerra contra isso, por favor. Porque esse é o terreno mais perigoso onde um crente pode estacionar a sua vida. O terreno do ócio espiritual, o terreno, sabe, da preguiça espiritual, o terreno do que onde tá bom, o terreno do que tá ok, eu não posso tanto mesmo, eu trabalho muito e coisa e tal. Não. Por favor, faça a guerra contra o ócio espiritual, faça a guerra contra a inatividade espiritual. Esteja pronto para agir. Amém? Pronto para agir. Não me refiro só ao seu envolvimento com a igreja local, não. Isso também, mas não estou nem falando disso agora. Estou falando da sua prontidão pessoal para agir, para evangelizar, para praticar boas obras, para fazer o bem, para servir. Amém, irmão? Amém?
para orar pelos enfermos, para impor as mãos sobre os cativos e ordenar que os demônios fujam. Amém? Para liberar uma palavra profética, liberar um conselho, para estender a mão, para se mover em fé, para encorajar alguém. Para encorajar alguém. Muitas vezes Deus coloca pessoas, o Espírito Santo coloca pessoas perto de nós, para sermos encorajadores dessas pessoas. Deus coloca pessoas perto de nós assim, meio para baixo, meio desanimadas, meio desacreditadas. Sabe, Ele traz essas pessoas para nós, para sermos encorajadores delas. Para eletrizarmos a sua fé, para empurrarmos e dizermos, olha, vai, Deus é contigo, vai dar certo, Ele vai te ajudar a virar, não para, segue adiante, olha, se você precisar eu estou aqui, vamos junto, eu te dou a mão, não pare. Esteja pronto para agir, pronto para agir. Sabe, irmão, você não precisa de convite especial para agir, não. Você é um cidadão do reino de Deus, representando os interesses do rei desse reino aqui nesse mundo onde nós estamos. Paulo disse, olha, vocês são embaixadores de Cristo agora. Embaixadores de Cristo. Então nós preparamos a nossa mente, edificando uma mentalidade santificada, uma mentalidade segundo a palavra de Deus. E nós também nos posicionamos para agir. Amém? Nos posicionamos para agir. Eu tenho certeza que você não precisa fazer muito esforço para lembrar exatamente agora de pelo menos 2 pessoas, 3 pessoas a quem você pode servir, a quem você pode servir com uma obra de fé, como disse Tiago, com um ato de amor, com um recurso, com o tempo, com a influência. Não se diz no futebol, Ronaldo, que a melhor defesa é o ataque? Melhor maneira, no reino de Deus, a melhor maneira de nós estarmos protegidos contra os ataques do diabo, estarmos protegidos contra as investidas do diabo, é atacando, é servindo, é fazendo, é dando, é contribuindo, é participando, é estendendo a mão, é manifestando a graça, o amor de Deus, é evangelizando, é pregando a palavra. Amém? Por isso Pedro diz, olha, esteja pronto para agir. Pronto para agir. Então, a minha convocação para toda a igreja é, faça guerra contra a inatividade. Faça guerra contra o ócio espiritual. Faça guerra contra a preguiça espiritual. Faça guerra. Faça guerra. Faça guerra. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em seguida, Pedro diz, olha, estejam alertas. Estejam alertas. Estejam alertas. Diz para o irmão do seu lado aí, esteja alerta. Diz de novo, diz para outro irmão agora, esteja alerta. Eu falei aqui, né? A gente vive nessa realidade espiritual, onde há uma guerra acontecendo, onde há demônios lutando contra o propósito de Deus para nós. Não é lutando contra Deus, né? Mas é lutando contra os propósitos de Deus. Então é lutando contra nós. Nós precisamos estar alertas. Alertas. Não viva os seus dias assim, despercebido do que está acontecendo. Despercebido do que está acontecendo no mundo, no seu país, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na sua família. Sabe, existem maridos que não estão alertas, não sabem como anda a alma da sua esposa. Depois que o problema estoura, é mais difícil consertar do que remediar. Há esposas que não estão alertas para a alma do seu marido, como vai a alma do seu marido. Depois que o problema estoura, fica mais difícil. Pessoas que não estão alertas, a paz que não estão alertas aos seus filhos. A paz que não estão alertas aos seus filhos. E olha, isso é mais do que vigiar a tela que ele vê.
Isso é ser para Ele. Isso é ser para Ele, a primeira imagem de Cristo que Ele precisa ter. Isso é ser para Ele a primeira referência de Cristo que Ele precisa ter. Porque a função de educar o seu filho na fé não é na igreja. A função primária de educar o seu filho na fé não é na igreja. Nós somos aqui colaboradores. Nós somos seus ajudadores. Nós somos seus orientadores, para assim dizer, em algum momento nós podemos dar uma direção para você. Olha, segundo a palavra de Deus, é melhor que você oriente seu filho assim, que você eduque seu filho assim, sabe? Mas o trabalho de cuidar o caminho do seu filho é seu. E existem pais que estão aí despercebidos dos seus filhos. Isso é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Sim, pode em 2 segundos virar uma maldição. Os pais, sabe, às vezes se valem disso aqui. Então a gente também lá em casa se vale às vezes. Às vezes a gente se vale disso para ter algum tempo, para conseguir atenção, para fazer alguma outra coisa rápida e tal. Mas sabe, uma série de cuidados, uma série de ações cautelosas que você precisa ter antes de largar um celular na mão da criança. Então tem pais que estão desatentos aos filhos. Pais que estão desatentos aos filhos, não estão alertas. Homens, mulheres, não estão alertas para as suas finanças. Não estão cuidando bem das suas finanças, não estão fazendo um planejamento financeiro mínimo adequado à sua realidade. Depois que estoura o problema, é difícil. E tantas outras coisas, a vida de uma maneira geral, nós precisamos estar alertas. Amém, irmão? Viver em estado de alerta. Viver em estado de alerta é uma decisão. Viver em estado de alerta é uma decisão. É um movimento consciente. A gente precisa fazer esse movimento consciente de viver em estado de alerta. Perceber as pessoas, perceber os movimentos, perceber nas palavras das pessoas, quando elas querem dizer uma coisa que na verdade elas não estão dizendo, mas elas querem dizer. Perceber nos movimentos, nas ações das pessoas, dos filhos, do marido, da esposa, dos amigos. Alerta, alerta, alerta. Amém? Amém, irmão? Às vezes porque a gente não está alerta, a gente perde uma palavra revelada de Deus na boca de alguém que está do nosso lado, na boca de alguém com quem a gente podia conversar ali, mas a gente preferiu não dar atenção àquela pessoa. Às vezes a gente perde uma porta que Deus está abrindo porque a gente está com preguiça de ir lá fazer tal coisa, de ir ali ajudar a fulana a resolver um problema, a gente perde oportunidades, muitas vezes, só porque a gente não está alerta. Só porque a gente não está alerta. Por isso Pedro está dizendo, olha, vocês precisam preparar a mente de vocês, vocês precisam estar prontos para agir, e vocês precisam estar alertas. Amém, irmãos? E por fim ele diz, olha, e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está apontando aqui a volta de Cristo, mas ele fala da graça. E a graça de Cristo, ela é eterna. A revelação da graça de Cristo para nós, nesse tempo aqui, ela é pontual. Mas a graça de Cristo em si mesmo, a graça de Deus em Cristo em si mesma, ela é eterna. Então quando Pedro está apontando aqui a volta de Cristo e fala da graça, nós podemos aplicar para nós aqui agora. Olha, ponham a esperança de vocês na graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, não é na força do seu braço, não é na força da sua inteligência, não é na força dos seus recursos, não é na força dos seus contatos, não é na força das suas habilidades, não é. Não é. É a graça de Deus. Amém, irmão? É a graça de Deus. Sabe, quando a gente não tem essa consciência, Deus age com misericórdia. Muitas vezes Deus age com misericórdia.
A gente precisa primeiro entender o que é graça e misericórdia. A graça é o favor que a gente não merece. A misericórdia é o castigo que a gente merece e Ele não nos dá. Então, muitas vezes, Deus age com misericórdia. A gente merece uma coisa, mas Deus nos preserva. Quando a gente não tem essa consciência, né? Mas quando a gente tem a consciência, irmão, de que é a graça de Deus, de que não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho recurso, não é porque eu sei fazer, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu conheço as pessoas certas, não é porque a graça de Deus está sobre mim. Irmão, quando essa consciência é acesa na minha mente, ela me posiciona nesse lugar de humildade. Você entende? Ela me posiciona nesse lugar de humildade. Porque eu reconheço que não sou eu, é a graça dele. Então eu me coloco nesse lugar de humildade. E o que acontece com os humildes? O que acontece com os humildes? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando eu me coloco nesse lugar de humildade, eu mantenho o fluxo da graça correndo sobre a minha vida. Amém? Eu mantenho o fluxo da graça correndo sobre a minha vida. E aquilo que eu nem imaginava que podia acontecer, de repente acontece. Aquilo que eu jurava que não aconteceria, de repente acontece. Aquela pessoa que eu jurava que não ia me ajudar, de repente ela e traz mais uma e me ajuda. Aquela circunstância que eu achava que não ia virar, não ia dar certo, de repente Deus faz uma coisa que eu nem sei como é que Ele fez, mas Ele fez e deu certo. Uma porta que eu nem imaginava que podia ser aberta para mim. Deus abre, eu vou lá e entro. Uma coisa assim, eu não sei, eu estou perdido, estou enrolado, de repente, Deus enrola tudo. Graça. Ponham a esperança na graça. A minha esperança, irmão, para 2022, não está no governo que vai assumir o poder, não está, sabe, nas agências de saúde que vão encontrar a solução para a pandemia, para os vírus. Não, a minha esperança não está em nada disso. A minha esperança está na graça de Deus. Na graça de Deus. Porque se eu estiver nessa posição de humildade na qual a graça me coloca, eu mantenho o fluxo da graça correndo, aberto. E as bênçãos de Deus sempre fluindo, sempre fluindo, sempre fluindo, sempre fluindo. Não quer dizer que nós não enfrentamos dificuldades por isso, não quer dizer que nós não enfrentamos problemas por isso, mas quer dizer que o fluxo da graça está aberto, correndo. E as bênçãos de Deus estão fluindo, 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 fluindo. Mesmo às vezes com alguma dificuldade, mesmo às vezes tendo que apertar aqui e ali, a gente vê a graça de Deus se manifestando e as bênçãos fluindo, 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 fluindo. Porque a nossa esperança está na graça. Amém? Amém, igreja? Na graça. Então nós preparamos a mente. Meditamos nas Escrituras. Nós nos colocamos em prontidão para agir. Fazemos guerra contra a inércia. Fazemos guerra contra a preguiça espiritual. Fazemos guerra contra o ócio espiritual. Nos colocamos prontos para agir. Prontos para servir. Prontos para dar. Prontos para semear. Prontos para ajudar. Prontos para dar a mão. Prontos para... Cara, eu olhei, eu estou falando isso agora, eu olhei para o Glaucio aqui e me lembrei. Há 2 semanas, mais ou menos, Glaucio. Eu estava fazendo uma live de domingo aqui e estava começando a ficar com uma sinusite ruim pra caramba e já estava até me sentindo meio querendo gripar. E aí eu fiz a live assim, com a voz meio fanha assim, na live. E aí, desses 30 dias de oração e intercessão, aí no final da live, o Glaucio, eu acabei a live, eu dei o xizinho na live, o Glaucio mandou uma mensagem no WhatsApp para mim. Pastor, estava assistindo a live aí, te vi assim meio fanhoso e tal, tá gripado, o que tá vendo? Tô com um saco de acerola aqui, vitamina C pura, quer que eu leve aí para você? Ó, o cara saiu de casa, bicho, depois da live, 10h30 da noite, para trazer um saco de acerola pro pastor dele. Alerta, tá pronto para agir e tá alerta. Você entende isso, irmão? Tá alerta, às vezes você tem um recurso, às vezes você tem uma ferramenta, às vezes você tem a influência, às vezes você tem... Mas é porque não é contigo, tu vai deixando para lá, tipo... né? Não, você está pronto para agir e você está alerta para ser uma bênção. Você está pronto para agir e você está alerta para ser um canal de Deus. Você está pronto para agir e você está alerta para ser um doador, para ser um servo, para se colocar na presença de Deus e dizer assim, Senhor, a quem quer que seja que o Senhor quiser abençoar, eu estou aqui pronto, conta comigo. Amém?
E a gente então no fim põe a nossa esperança na graça de Jesus. Amém? Na graça de Jesus. Não é a sua força, não é a sua habilidade, não é a sua inteligência. Deus usa a sua força, Deus usa a sua habilidade, Deus usa a sua inteligência. Mas tudo isso é uma ferramenta nas mãos dele. Se ele não quiser usar, também não usa. Amém? Se ele não quiser usar, também não usa. Às vezes você acha que é daquele jeito que você está armando, né? Você está armando para fazer, pá, e vai. Aí de repente Deus te dá um balão, Deus te dá uma volta, faz um negócio todo diferente. Deus faz um negócio que nem conta com a tua ajuda, que é para tu saber assim, ó, baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Amém? E essa é uma das maravilhas de nós vivermos a vida cristã com Deus, irmãos. Com Deus em nós, com o Espírito Santo em nós, sendo guiados pelo Espírito Santo. E essa é uma das maravilhas, sabe? É saber que Ele pode dar um balão na gente a qualquer hora. Ele pode fazer o negócio acontecer assim, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, tomando o caminho que Ele quiser, que Ele não precisa de mim. Ele não precisa de mim, Ele não me deve nada. Ele é Deus, está no controle de tudo, nunca perde o controle de nada. É onipotente, onisciente, onipresente, presciente, Ele sabe tudo. De repente Ele quer fazer e pum, Ele faz. Agindo Deus, quem impedirá? Então a melhor coisa que eu faço é me colocar nesse lugar de humildade, onde a graça me põe. Nesse fluxo de bênçãos que corre, que só corre, porque eu sei que não sou eu. É a graça dele, a esperança, a minha esperança está na graça dele. Amém, igreja? Amém, igreja? Só 4 movimentos para entrarmos em 2022 assim, ó, ligados. Uma mente preparada, prontidão para agir, alerta para servir e ser uma bênção. E colocando sempre a esperança na graça. Na graça. Que desgraça foi o que revelou, né? O que revelou essas eleições de 2018 que trouxeram à tona essa grande briga aí entre esquerda e direita, entre progressismo, conservadorismo, né? Que desgraça esse negócio, porque a gente vê assim, porque a gente descobriu um monte de gente com a esperança no lugar errado. A gente descobriu um monte de gente com a esperança em homens falhos. A gente descobriu um monte de gente com a esperança em sistemas. Crentes com esperança em sistemas, com esperança em pessoas. Crentes. Nós nos importamos, somos cidadãos, precisamos interagir na dinâmica social do país em que vivemos. Mas nós vivemos nesse país, mas a nossa pátria não é essa. Amém? Nós vivemos nesse país, peregrinando até a volta de Cristo, mas essa não é a nossa pátria real. A nossa pátria real é o reino de Deus. A nossa pátria real é o reino de Deus. E é nesse reino que minha atenção precisa estar focada, que a minha energia precisa estar focada, concentrada. E aí eu entendo como essas dinâmicas sociais funcionam, eu me posiciono nessas dinâmicas de acordo com a vontade de Deus, mas a minha esperança não está nessas coisas. Amém? A sua esperança não deve estar nessas coisas. Você deve ser inteligente e votar certo, ok, ponto. Vote como você quiser, como você achar melhor. Mas viva a sua vida como embaixador do reino que você representa, porque a sua pátria real é o reino de Deus. Amém? Amém, igreja?